Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a este humilde canal, meus irmãos. Acabei de ver o debate, achei muito bom a forma como esse debate foi feito, não foi aquele debate chato que fica ali os candidatos sem poder falar. Essa forma como eles fizeram realmente foi inovadora, né? Onde os dois têm um tempo e um vai puxando o assunto do outro, né? Vai questionando, vai levantando os assuntos ali e o outro vai respondendo. O Lula é muito cara de pau, achei ele muito agressivo, né? Foi muito pra cima do Bolsonaro, achei até o Bolsonaro um pouco acanhado. Eu teria ficado muito mais indignado, não é raivoso, não é violento. Tô falando de você ficar indignado, porque você vê um cara daquele, como o Bolsonaro foi cirúrgico nesse ponto, né? Quando ele começou a falar da Petrobras, não, olha, a dívida da Petrobras foi porque a gente financiou, né? A gente bancou ali e realmente isso é verdade, né? Eles conseguiram furar vários metros no mar e muitas empresas especialistas, principalmente lá de fora, diziam que isso era impossível. E a Petrobras, que tem profissionais muito competentes lá dentro, né, conseguiu desenvolver formas de fazer isso, claro que gastou dinheiro, mas também não foi isso que fez a Petrobras se endividar como o Lula quis, não foi por conta disso, porque a gente financiou o projeto, não. A Petrobras, como o Bolsonaro bem mostrou ali, né, e deixou claro isso, e qualquer um que pode pesquisar vai ver a mesma coisa, mais de 60 bilhões desviados através de várias empresas, Odebrecht e outras milhares, né? E quando o Lula foi questionado disso, você vê que ele meio que se sai, que o bicho é escorregadio, família, é como um rato mesmo, né, entrando ali na toca. E aí o Bolsonaro pergunta a ele, não, você tinha petrolinho, você tinha que investigar, mas não quebrar as empresas. E aí o Bolsonaro fala, questiona ele o porquê, né, tantas empresas conseguiram roubar a Petrobras. E aí ele desconversa também e o Bolsonaro foi cirúrgico nisso aí. Foi quando ele disse, olha, isso aconteceu porque você colocava muito dos seus amigos ali para administrar. Colocava muito dos seus amigos ali no poder. E aí isso gerou, né? Possibilitou tudo isso. E de fato, família, é isso que vai gerar o governo Lula, né? Caso ele seja eleito. É o que eu falei em outro vídeo aqui nosso. Não sei se já saiu antes desse ou vai sair depois. É difícil aqui saber a ordem dos vídeos porque muitos vídeos não são aprovados, né? Mas eu falei em outro vídeo nosso, até a gente tem um vídeo simples dando um rolê de moto, né, na Petrohopper. E eu disse os caminhos que a gente vai ter nesse vídeo, família. Se não saiu, procure aí, vai sair, espera um pouquinho, tá certo? Mas a verdade é essa, que a gente hoje está diante, né, de duas propostas. Ou privatiza ou incha. Tudo que está inchado, se esse meu dedo aqui, ó, um dedo desse meu aqui inchar, significa o quê? Que eu tenho algum problema, não é? O dedo não pode inchar. Nenhuma parte do seu corpo pode ficar inchada, exceto uma, mas aí eu não vou comentar, né, família? Mas normalmente, né, a mão, o pé, não é para inchar. Se inchar, tá com algum problema, tá doente, tá certo? E é isso que o governo Lula faz com as estatais. Em vez de manter ali um número de funcionários competentes, trabalhando, e ele fazendo a parte dele como governo federal em cima, né, fiscalizando a empresa, eles fazem justamente o contrário. Eles colocam uma pancada de funcionário para que justifique altas folhas de pagamento. Vamos dizer, bota 100 funcionários, desses 100, 10 trabalham, os outros 90 nunca aparecem na empresa e a gente paga, certo? Fica aquela folha enorme que é o chamado cabide de emprego. É isso que eles fazem. E ao mesmo tempo tem esses desvios de dinheiro. Não, a gente vai investir nisso, vai investir naquilo e vai ter os desvio e mais desvio. O que faz a empresa quebrar, que era o caso da Petrobras, ela já estava devendo uma quantidade, meus irmãos, que o que ia acontecer com ela era ser diluída, né? Se não tivesse pago, se a gente não tivesse se apertado esses últimos anos para pagar essa dívida que o PT fez, o que é que ia acontecer com a Petrobras? Ela era do Brasil? Era. Não ia ser privatizada, nada dela, não. Mas a dívida ia ser tão grande que essa empresa seria diluída e outra pessoa ia assumir sem pagar nada. Porque foi a dívida tão grande que superou a própria empresa. Entende? É como esse carro que a gente está aqui. Imagine que ele tenha seu valor de mercado, 10 mil. Mas tem tanta peça quebrada que se for para ajeitar é 20 mil. Então é melhor desmanchar e fazer outra empresa e entregar para os caras assumir. E ainda essa dívida terá que ser paga pelo povo. Porque não é simples assim. Os donos do mundo, esses que emprestam dinheiro a juros, eles não perdem um centavo para ninguém. Então é isso que o povo tem que entender. A gente está diante disso, meus irmãos. Ou aceita o governo Bolsonaro com essas malditas privatizações que a gente ainda pode fazer protesto para que não aconteça, porque como o doutor Enéas explicou, isso é negociata mesmo, certo? Nenhum país vai se desenvolver jamais vendendo seus serviços essenciais, estratégicos, empresas estratégicas, isso não acontece. Leia o livro de Adriano Benayon, que seria o economista de doutor Enéas, Economia versus Desenvolvimento, que ele faz ali um resumo da história global
através dos anos, todos os principais impérios do mundo, como foi que eles ascenderam, né, como se tornaram essas potências mundiais que são hoje. Então é um livro muito bom, Economia versus Desenvolvimento. Você encontra aí na internet, até em PDF. Dê uma lida que você vai entender o que de fato são privatizações. Ao mesmo tempo, a gente não é a favor, como o doutor Ernesto também não era, do Estado controlar tudo. Um correio, por exemplo, né, você pode deixar os próprios brasileiros tomar conta. Deixa as empresas aqui, aquele cara que tem transportador, aquele cara que é competente, né, distribuir essa mercadoria na região dele e fazer assim vários setores ali para que você tenha várias empresas ali entregando. Você não precisa criar uma que pegue de São Paulo e traga para Pernambuco. Mas cada estado que vai passando um por outro tem aquele cara ali, aqueles caras ali, aqueles empresários nacionais que tem o seu serviço ali, e você mesmo na hora de escolher, escolheria. Não é porque o Brasil, a gente tem que entender que o Brasil, cada estado nosso, ele tem, às vezes é muito maior do que certos países lá fora. A gente tem que entender e aprender a conviver com isso. Não dá para achar que, olha, eu comprei uma mercadoria em São Paulo, eu quero que traga aqui para Pernambuco, ele vai pegar um teleporte. Alguém tem que trazer aquilo. Certo, meus irmãos? E isso aí, na minha opinião, se fosse para fazer assim, não pegar a concessão que é do Estado e passar para 3 ou 4 grupos estrangeiros, como fizeram, por exemplo, com o telefone. Porque esses grupos estrangeiros, no final da pirâmide, pertencem aos mesmos donos. É isso que acontece. Essas 4, 5 marcas pertencem aos mesmos grupos. É o que os liberais não falam, é o que os liberais, né? Desculpa eu ter falado errado, é o que os liberais não passam para você. Então aqui, meus irmãos, a gente não tem lado. Eu estou explicando a coisa como ela é. Você tem agora, na sua frente, um cara que quer privatizar e outro que não vai privatizar, mas vai dar prejuízo a essas empresas até ela falir. Qual é a escolha? Tem mais um detalhe aí. Esse que quer deixar nacional, vai fazer esse fumo, a gente não vai ficar sabendo, a gente só vai saber quando ele for afastado do governo e o fumo já estiver lá, certo? É isso que vai acontecer, quando ele estiver bem longe do governo. E mais, durante o governo dele, se for descoberta alguma coisa, eles vão censurar quem estiver falando. É isso que se chama regulamentação das redes sociais. Então, meus irmãos, é isso que está na nossa frente agora. Você tem que entender isso, a gente precisa amadurecer, né? Não adianta ficar, não, mas vamos fazer outra coisa, eu não gosto de nenhum dos dois, porque o povo já colocou. Infelizmente, os dois deram essas opções. Os vídeos estão aí no canal. Nós queríamos isso, lutamos muito para que isso não acontecesse. A gente foi aquele cara, né, que ficou o tempo todo vendo o leite ferver e dizer, ó, vai derramar, derramou agora. E aí, vai fazer o quê? Agora não tem mais o que fazer, meu irmão. Agora tem que realmente reagir, né? Praticamente eu falo isso no nosso outro vídeo que eu fiz antes desse. Mas assistindo o debate, família, não tem como não repetir essas coisas, porque de fato só se comprova quando a gente vê a proposta de ambos os candidatos. Tá longe, né, do Bolsonaro ser o ideal. Inclusive eu acho que ele poderia ter saído um pouco melhor nesse debate, né? Mas o Lula realmente é muita cara de pau, né? E você vê que ainda deram um minuto a mais a ele ali, que eu fiquei sem entender, porque não tinha motivo para dar um minuto a mais ao cara ali, né? Ele só falou, interrompeu o Bolsonaro o tempo todo. Deveria acontecer o que ali também, uma lei, ó, se interromper, a gente vai dar mais alguns minutos. E ele fez isso constantemente ali, quando o Bolsonaro ia falar, né? Aquela tática, não deixa o cara falar e eu ganho o debate. E achei o Bolsonaro justamente meio acanhado nessa questão. Agora, também entendo, família, que saiu aí uma manipulação, que foi esse vídeo onde o Bolsonaro tá falando aí que tinha umas meninas de 14 anos, né, em um determinado estado, e rolou um clima, mas tiraram totalmente de contexto, né, do que ele estava querendo falar. Vou te contar um lance aqui, ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. Pessoal saindo da porra. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim, passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, né? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Né? Ele estava falando ali, acredito eu, na expressão dele, que as meninas estavam nesse clima pra talvez vender o corpo, né? Eu acho que ele queria dizer isso. Mas aí tiraram de contexto, botaram como que foi ele, né, que estava afim de ter ali relação com elas, enfim. E ele foi muito abalado, né? Até, né, o Lula fala, você levantou 1h da manhã para desmentir o que disse e não sei o que. Eu acredito que ele estava falando nessa questão, né? Posso até estar enganado, mas pelo que eu peguei assim rápido,
Eu acredito que ele estava falando disso. Então, essas coisas, meus irmãos, se você se pôr no lugar do cara, né? Ainda mais que o Lula ali, como você viu, e a gente já vem alertando isso há tempos, o Bolsonaro, se perder essa eleição, ele será preso. Eu tenho quase certeza disso, é quase 100% de certeza, família, 99,9%. Porque ele não vai conseguir governar, ele precisa fazer isso, porque a oposição será muito forte contra ele. Ele sabe que o Bolsonaro hoje tem maioria no Senado, ele sabe que a população está dividida, mesmo que se por acaso ele ganhar as eleições, ele sabe que a maioria do povo conservador, da moral, dos bons costumes, né, não concorda com as coisas que ele quer fazer, vai estar com o Bolsonaro em caso de protestos, né, em caso desses movimentos que o MBL mesmo realizou, e muitos, né, na época que estava com o presidente. Então, sabendo disso, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que fuçar, ele disse ali, olha, eu vou tirar os sigilos de tudo que você botou, do cartão corporativo, que você vê como o Lula realmente é burro, né? Que o tempo todo ele não conseguiu lembrar desse nome, ele gaguejava e não conseguia lembrar, falava cartão de crédito, mas ele estava falando do cartão corporativo, né? E isso vai tirar o sigilo de tudo que o Bolsonaro botou. E a tentativa vai ser essa, meus irmãos, de criminalizar o cara para desmoralizar. Se as pessoas souberem que o cara que elas estavam apoiando, vestindo camisa amarela com o rosto dele, tem alguma culpa no cartório, ele vai conseguir governar com mais facilidade, né? Porque ele sabe disso porque aconteceu com ele. Aqueles ratos que estavam no barco, até o Boulos, né? O Nicolas Ferreira desmascarou ali o Boulos, e você vê, a turma do Boulos é tão canalha que ficaram ligando, né? Os caras parecem que um assessor dele, eu não sei direito a história, né? Só são boatos. Um boato diz que um assessor do Boulos sabia o número do Nicolas Ferreira e começou a pegar vários telefones e ligar pro cara, né? Isso é boato, tá certo? Não é verdade, não sei se é verdade, mas vindo desse povo, meus irmãos, e começou a ligar pro Nicolas na hora do debate, que estava fazendo a live pelo celular. O que é que aconteceu? Várias vezes que o Nicolas estava debatendo ali na CNN com o Boulos, começou a cair a live do Nicolas, né? E o Nicolas estava acabando com o Boulos, porque é muita cara de pau, meus irmãos, desses caras, sabe? Eles fazem as coisas e esquecem. Então, inclusive, é nesse trecho que eu comparo com o debate agora, porque o Nicolas pega o depoimento do próprio Boulos falando dos crimes do PT, porque ele não queria a associação, sabe, meus irmãos? É por isso que eu digo que é ratos pulando do barco. O barco, quando vai afundar, os primeiros que pulam é os ratos que estão naquele barco. É isso que acontece, você pode perguntar aos homens do mar. E da mesma forma ali, quando o Boulos viu que o PT estava afundando, ele correu, partiu para criticar. Para o quê? Para tirar a sua imagem, desassociar do PT. Então o Lula, já sabendo disso, que é essa forma operante, ele quer fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Ele sabe que muitos dos ratos, né, que são ratos, que não são pessoas de bem, que estão surfando na onda Bolsonaro, vão pular do barco, né, assim que souber qualquer coisa que possa ser negativa para eles. A associação se torna negativa. Então, apostando nisso, eles vão fazer de tudo, e vocês sabem que eles também têm uma maneira de operar, meus irmãos, usando até coisas particulares, até, vamos dizer assim, manipulando os fatos para dar a entender uma certa coisa, e com essa certa coisa tirar o outro do poder, ou manchar a reputação do outro. É terrível, família, o que a gente está vivendo. Então, preste muita atenção, você que vai votar. O Bolsonaro não é o melhor, fez vários erros, tem propostas terríveis para o Brasil. Você vê ali falando do Paulo Guedes. Paulo Guedes foi terrível na nossa economia, mas ele continua ali ligado ao cara, né? Mas ainda é melhor, família, fazer protesto em um cara que permite que você faça o protesto. Ainda é melhor num cara que respeita a educação que você quer dar para o seu filho, do que o outro que literalmente vai cessar tudo isso. Você vê a conivência que o Lula tem com o STF, né? Acha as mil maravilhas. Com ele jamais haverá uma CPI lava-toga. Se com o Bolsonaro, o próprio filho dele melou a CPI, imagine se acontecer com o Lula, né? Que está super satisfeito, que inclusive foi uma manobra do STF que tornou ele elegível de novo, né? Um ficha limpa, um absurdo, família. O cara condenado. Meu Deus, olha, família, é muita coisa. Então, juntando isso, sendo realista aqui com vocês, não sendo bolsonarista, porque eu não sou, acho inclusive muito feio quem vê tudo isso e não reconhece os erros do governo. O governo está justamente passando por isso agora, com essa chance de perder, também por causa de muitos erros. Mas comparar os dois governos, família, realmente é uma coisa forçada, porque o mal maior aí se chama Lula. Se você não quer ver as pessoas comerem o próprio gato, o seu próprio cachorro, se você não quer ver a nossa moeda ir lá para baixo,
porque isso tem a ver também com os planos globais de união das moedas, e aí as economias dos países precisam estar falidas para que haja essa união das moedas, né? Você vê que já tem o plano, a proposta em andamento do próprio Paulo Guedes, né? O Guedes também está nesse meio, para juntar o peso argentino com o real. Se chamaria peso real, a gente já fez a matéria sobre isso. Como é que vai fazer isso se as economias estão desequilibradas, tem uma mais alta do que a outra? Então você acha que a Argentina vai subir ou é mais fácil o Brasil cair e os dois entrar em causa e aí fazer essa fusão? Isso vai acontecer com o governo de esquerda, porque você sabe que o sistema usa ambos os lados. E o lado mais letal, o lado que vai fazer tudo isso mais rápido, é a esquerda. Então eu espero ter sido claro aqui, a câmera já vai desligar, tá quase pegando, tá quase derretendo meu dedo aqui. Tá certo, família? E agradecer muito a quem ajudou doando dinheiro pra gente pagar o advogado. A gente já conseguiu, tá, família? Foi R$ 1.500. Depois eu vou mostrar aqui uma lista com as pessoas que ajudaram. Quero agradecer a cada um de vocês. E não doem mais, tá certo? Não precisa. A gente já conseguiu o dinheiro de pagar o advogado. Ele cobrou só R$ 1.500, né? Eu achei um valor bem justo. Aí, se caso a gente precisar ir para a segunda instância, aí vai ter que pagar mais R$ 1.500, tá certo? Se a gente for condenado, aí eu vou recorrer, aí tem que pagar de novo ao advogado, né? Mas, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Eu espero que a gente vença. E aí vai ficar por isso mesmo. Então agradecer a cada irmão aqui. Eu acho que menos de 10 horas a gente já conseguiu. Então, família, graças a Deus vocês são realmente comigo. A gente pode ser poucos, né? Mas é de qualidade esses inscritos. Então que Deus abençoe cada um que ajudou. E isso me faz mais motivado, sabe, família? A gente acorda realmente disposto, né? E sabe que o trabalho é reconhecido, mesmo com pouca audiência.